e a todos, bem-vindos e bem-vindas à defesa do trabalho de conclusão de curso da nossa orientanda Bárbara Cristina Marques dos Santos Ribeiro. O título do TCC dela é A Cor da Informação, o canal Papo de Preta e a formação da identidade negra. Para compor essa banca, nós convidamos, nós em comum acordo, eu e a Bárbara, primeiramente uma ilustre visita, que é a Nívia Luzia Silva de Santana, que eu vou apresentar à nossa plateia. Ela é Ialorixá do terreiro Ilê Axé Oiá, em Salvador, Bahia. É bacharel em turismo pela Fundação Visconde de Cairu e mestra em cultura e sociedade pela Universidade Federal da Bahia, na linha de pesquisa Cultura e Identidade. Atuou na Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Emprego da Prefeitura Municipal de Salvador, coordenando ações de fomento ao empreendedorismo e à empregabilidade. É diretora do Instituto Brasileiro de Diversidade e gestora do Instituto OIA de Arte e Educação. Coordena o projeto de pesquisa Impactos da Ação do Turismo na Cidadania de Mulheres do Recôncavo Baiano. A outra integrante que muito honra essa banca é a colega Suelen Milani, professora doutora do Departamento de Ciência da Informação da Universidade Federal Fluminense, a quem eu saúdo e desde já agradeço pela presença e pela disponibilidade em integrar esse exame. Como é praxe no nosso rito de defesa do TCC, a candidata vai fazer uma apresentação de até 10 minutos do seu trabalho, resumindo o seu TCC. Eu passo, então, a palavra à Bárbara. Por favor, fique à vontade. Bárbara, bem-vinda. Obrigada, professor. Bom, pessoal, bom dia a todos. Inicialmente, eu quero agradecer à banca avaliadora pela leitura atenta do meu trabalho e também pela disponibilidade em participar da defesa online, considerando esse período de pandemia que estamos experienciando. Como o professor Joaci mencionou, eu vou fazer uma breve exposição do trabalho de conclusão de curso A Cor da Informação, a formação da identidade negra e o canal Papo de Preto. Bom, nós podemos conceituar a sociedade em que vivemos como uma sociedade da informação. E um dos fundamentos desse modelo social é que a informação assume um papel central em diversas dinâmicas, né? Dinâmicas econômicas, políticas e também cultural. Outra característica dessa sociedade é que o ambiente virtual se torna uma importante ferramenta para a produção, acesso e disseminação dessas informações com diversas finalidades, permitindo que os usuários se apropriem desse espaço e usem essas informações tanto para finalidades mercadológicas, também para finalidades de reivindicação e denúncias, como no caso de grupos marginalizados, né? O ativismo digital. Então, considerando tanto a centralidade da informação nesse ambiente, bem como esse potencial de denúncia, nós estabelecemos o seguinte problema de pesquisa: como o canal Papo de Preta, como a informação disseminada pelo canal Papo de Preta impacta a identidade racial de seus internautas. O canal Papo de Preta, para quem não conhece, ele é um canal do YouTube e é protagonizado por Maristela Rosa e Natália Romualdo, que são essas da imagem, e desde 2015 ele está no YouTube com a proposta de ser um espaço... Bárbara, não está aparecendo a apresentação, viu? Pelo menos não para mim. Jura, professor? Juro. Deixa eu tentar de novo. Eu vou parar. Uma janela. Agora foi? Vocês conseguem visualizar? Não.
Eu não estou vendo, não. Quer dizer, veio a tela, mas não com a apresentação. Vou tentar de novo. Bárbara, coloca para apresentar a tela inteira e aí Certo. coloca o PowerPoint para você, acho que fica mais fácil. Agora foi, Agora foi, professora? agora foi. Foi. Então, vou ficar com ele assim, reduzido. Bom, continuando, o canal é protagonizado, né, pela Maristela e pela Natália, e ele surge justamente com a proposta de ser um espaço para reflexão em torno da temática racial, mas sob o ponto de vista de pessoas negras, mulheres negras especialmente. Considerando tudo isso, nós estabelecemos os seguintes objetivos. Validar o canal Papo de Preta enquanto fonte de informação, descrever formas de resistência da população negra brasileira e descrever o perfil socioeconômico e de gênero dos internautas do canal. Em relação ao referencial teórico, no segundo capítulo, nos voltamos ao objetivo de validar o canal enquanto fonte de informação e também apresentamos uma discussão sobre o conceito de informação em si. E, para isso, recorremos aos paradigmas da informação de Capurro e Jorland e ao conceito de informação étnico-racial proposto por Oliveira e Aquino. No terceiro capítulo, nos apoiamos principalmente na obra Dicionário da Escravidão e da Liberdade, organizada por Schwartz e Gomes, tendo em vista o cumprimento do objetivo de descrever as práticas de resistência dessa população. Também nos apoiamos nas formulações do professor Silvio de Almeida sobre racismo, discriminação e preconceito, tendo em vista justificar, né, resistência ao quê propriamente, por que falar em resistência? E no quarto capítulo, realizamos as aproximações entre os resultados obtidos, incluindo aí a descrição do perfil socioeconômico e de gênero dos inscritos, com as formulações sobre identidade negra, considerando as definições do professor Kabengele Munanga. Para o desenvolvimento desse estudo, nós recorremos a uma pesquisa de cunho descritivo, nos termos de Antônio Carlos Gil, e o que remete, né, sumariamente, a um estudo que quer buscar levantar opiniões e crenças de uma população, e o estudo dessas crenças partiu de um caso específico, que foram os inscritos do canal, e nós utilizamos o questionário como técnica de coleta de dados, e esse nosso questionário foi composto por 9 questões fechadas e uma aberta. Nos apoiamos no formulários Google para a estruturação desse instrumento, e a divulgação ocorreu nos próprios comentários dos vídeos do canal. Também é válido pontuar que as questões centrais desse questionário foram compostas por frases extraídas dos próprios vídeos do canal. Então, os inscritos eram levados a dizer que se concordavam ou discordavam com aquelas frases. Sobre os resultados principais, observamos que os internautas respondentes do questionário buscam o canal para informar-se sobre questões raciais realmente, principalmente questões políticas e históricas da população negra, e também observamos que o canal impacta, né, a mudança das percepções raciais desses inscritos, e isso ocorre principalmente a partir de informações direcionadas à afirmação da autoestima e conscientização do grupo, o que se dá tanto pela disseminação de informações étnico-raciais produzidas e disseminadas pelas idealizadoras, bem como pela divulgação de obras audiovisuais e literárias que versam sobre a condição da população negra, tanto no território brasileiro quanto estadunidense. E, em relação ao perfil socioeconômico e de gênero, observamos que o público de respondentes do questionário é majoritariamente composto por mulheres negras, e essas mulheres estão geralmente entre o ensino médio e o ensino superior, e as que estão no ensino superior estão associadas à graduação, seja em caráter de conclusão ou ainda estudando, né? E nós consideramos a presença dessas mulheres muito relevantes, porque é um público que sofre mais com as opressões
do racismo e do sexismo, conforme vimos no terceiro capítulo, e o que impacta também o acesso à disseminação, o acesso à informação. Mediante a tudo isso, foi possível observar que a população negra foi submetida a diversos condicionantes que contribuíram para o apagamento de sua identidade coletiva, sendo necessária a criação de mecanismos de enfrentamento ou resistência. E nós vimos que um desses mecanismos foi a construção de veículos informacionais alternativos à ideologia racista dominante, e que isso não é de agora, né? Vimos no terceiro capítulo o fenômeno chamado de imprensa negra. Também constatamos que uma das características do racismo brasileiro é o mito da convivência harmoniosa entre brancos, índios e negros. E essa situação propicia o apagamento da discussão racial na sociedade, o que contribui para o aniquilamento da identidade do negro, já que um cenário de harmonia dispensa, né, a discussão em torno dessas pautas e mantém o sistema dominante que é racista. Todo esse contexto cria necessidade de busca por informações étnico-raciais constantemente. Não à toa, a autora Djamila Ribeiro chama atenção no pequeno manual antirracista para a necessidade de informar-se a respeito do tema, no capítulo que inaugura a obra, chamado, inclusive, Informe-se sobre o Racismo. E em relação à informação para a identidade, especificamente, nós compreendemos que, a partir do acesso à informação, o grupo pode se autodefinir, criando consciência do seu papel na conjuntura social e promovendo, assim, o engajamento na luta e contra as opressões. Ademais, nós também devemos considerar que políticas públicas, como o censo, né, realizado pelo IBGE, utiliza a autodeclaração como um de seus critérios, e não há autodeclaração racial consciente sem identidade, e não há identidade sem saber e sem conhecimento, e não há saber sem informação. Essas são as referências da apresentação. Agradeço aos meus ancestrais que tanto lutaram para que eu pudesse estudar hoje, à universidade pública por viabilizar esse estudo através da educação gratuita e de qualidade, a vocês que estão me assistindo, e passo a palavra ao meu orientador, professor Joaci. Muito obrigado, Bárbara. Eu passo a palavra a Mãe Nívia, não só por ela ser uma ilustre visita, mas também por ela ser uma sacerdotisa. Ninguém mais adequado do que uma sacerdotisa para abrir os nossos trabalhos aqui de comentário sobre o trabalho da Bárbara. Por favor, Mãe Nívia, fique à vontade. Microfone. Eu preparei as observações e, professor, vou ler justamente para conseguir manter o tempo e não perder a oportunidade de dizer tudo que, de fato, eu senti com esse trabalho e desejo. Então, saudações, menções e agradecimento. Um bom dia a todos os presentes. E ao saudá-los e saudá-las, peço uma bênção e licença aos orixás, aos nossos mais velhos. É por conta da ancestralidade que nós estamos aqui. Então, um agô, né? Saúdo o orientador, professor Joaci Furtado, a quem agradeço por compor essa banca de avaliação, pesquisa e estudo em análise intitulada A Cor da Informação, o canal Papo de Preta e a Formação da Identidade Negra. Saúdo a aluna e pesquisadora Bárbara Cristina Marques dos Santos Ribeiro, a quem parabenizo de antemão pela integralização da pesquisa e pela elaboração de um estudo que poderá nos ajudar a melhor compreender as relações étnicos raciais a partir de um canal, de uma mídia digital. Dessa maneira, esse estudo possui um duplo mérito. Primeiro, a coragem necessária para problematizar um tema que, embora possa parecermos tão conhecido, ainda não havia sido praticado nos termos em que nos apresenta o resultado da sua abordagem. E segundo, por você empreender de maneira tão corajosa num curso e introduzir, como você mesmo salienta, a temática racial. Uma mulher negra e jovem que, parafraseando Paul Gilroy,
transita entre dois universos, entre duas pertenças e com a dupla consciência de estar na academia e viver as dinâmicas cotidianas do lugar social que ocupa. Parabéns pelo seu esforço e pelo seu trabalho. Então, o estudo, cujo mérito se dá muito para mais a partir da escrevivência, como nos provoca a pensar Conceição Evaristo, do que propriamente dito pelos rigores da escrita acadêmica, mas que, obviamente, alcança a mesma consistência, beleza e importância. Saúdo a professora Suelen Milani e começo, assim, as minhas considerações. Na introdução, historicamente, são incontáveis as contribuições da população negra para esse país. E, como bem disse o Babii, né, fundadora do terreiro do Afonjá, sobre querer ver os seus filhos com o anel no dedo, aos pés de Xangô, ela não apenas concretizou, como se registra nas últimas décadas, a crescente presença de negros, não só de pessoas pertencentes à religião do candomblé, mas de pessoas negras, outrora distantes do âmbito acadêmico, o que nos permite dizer que, de objetos de pesquisa, emergiram como protagonistas das narrativas. Então, há uma mudança muito grande do que um dia nós fomos e do que somos hoje. Então, tendo feito esse preâmbulo, passarei às observações muito pontuais sobre o estudo, ora em análise, destacando alguns pontos, poucos aspectos que ainda podem ser revistos e que poderão contribuir para que, ao final do seu estudo, se tornem ainda mais satisfatórios. A introdução, a leitura ela é precisa do seu trabalho. Embora no início eu ainda tenha me questionado um pouco se o canal ele conseguiria cumprir o seu terceiro objetivo, que é descrever formas de resistência da população negra. Para isso, eu passei a acompanhar ele com ainda mais constância. E lhe agradeço por isso também. Quando a gente parte para o segundo, onde trata dos conceitos de informações e fontes da informação, eu senti falta nesse capítulo, por se tratar de conceitos de informação, e você se propõe a analisar um canal no YouTube de um conceito mais ligado às mídias digitais, fazer uma abordagem mais conceitual sobre as mídias digitais e esse recorte que você escolheu do YouTube. Ao mesmo tempo, talvez, para enriquecer ainda mais o seu trabalho, citar ou fazer menção a essa relação entre comunicação e consumo, justamente porque é um público que acessa, né, esse canal. E aí a sugestão de autores como Pierre Levy, como Luiz Martino, Luiz Martino, no caso, tem a teoria das mídias digitais, que eu acredito que agregaria ainda mais, e se for possível, agregar ainda mais o seu trabalho. Inserir notas explicativas, eu sugiro que você insira, porque a gente vê nesse segundo, que você coloca CI, AI, Ciência da Informação, TMC, que são termos muito próximos de você enquanto pesquisadora, mas o mero leitor, para ele ter mais facilidade de compreensão do texto, eu sugiro que você coloque notas no corpus do texto, né, para ficar mais autoexplicativo. A página 19, no segundo parágrafo, é rever umas aspas que você coloca em paradigma social. Um outro aspecto extremamente interessante do seu trabalho é quando você trata dos algoritmos. Os algoritmos eles têm se tornado um problema para muitos youtubers, porque às vezes aquela informação levada ela não chega, né, ao seu público, ao seu receptor. Então, quando você fala, você descreve, inclusive, o porquê que isso não acontece. Mas eu também sugeriria a você que você enfatizasse mais essa temática, principalmente quando está se tratando de recorte de gênero, recorte racial. A gente que acompanha as redes sociais percebe que muitas informações elas deixam realmente de ser levadas, e você diz exatamente o porquê, mas eu acho que você deveria enfatizar ainda mais.
E ainda na página 23, como eu disse, eu acho que eu sugeriria a você inserir um trecho falando sobre essa relação entre comunicação e consumo. Quando você vai para traçar esses gráficos, você faz isso de forma muito prática, está muito bom, mas seria interessante a gente ter esses conceitos para fortalecer a sua pesquisa. Então, no terceiro capítulo da trajetória das pessoas negras no contexto brasileiro, eu sugiro você reler a página 27, porque a gente também, num momento como esse, usando o tempo todo um computador, uma tela, e num processo de pesquisa, às vezes a gente tem o que se chama popularmente de vista cansada. Então, reorganizar esse parágrafo, ele ficou um pouco confuso. Acho lindo quando você ressalta a colonização e faz o justo recorte do processo de escravização inicial dos povos originários. É sempre bom a gente ressaltar que nesse processo de colonização, tanto os negros oriundos de África quanto os povos originários, eles sofreram com esse período colonial. Já na página 29, se eu estiver muito rápida também, você me avisa, na página 29, o segundo parágrafo, também inserir referência, porque você faz uma afirmação sobre um ano. E seria importante, e um acontecimento histórico, você inserir também ali a referência teórica desse ano que você afirma. A página 38, quando você rememora Abdias do Nascimento, e eu consigo entender o que é que você faz, quando a gente tem uma vivência e um conhecimento, a gente escreve, a gente se coloca no texto, e você fez isso. Mas, às vezes, a gente faz de um jeito e, para quem vai ler depois e que está aprendendo e que ainda não entende esses conceitos, pode se causar uma dificuldade. Então, quando você rememora Abdias do Nascimento e você coloca o TEM, que é o Teatro Experimental do Negro, vale a pena uma nota também dizendo o que é a sigla. Ter cuidado com essas siglas que você tem lançado, que a gente percebe que você tem um conhecimento do que você está falando, mas é importante lembrar que nem todo mundo que vai ter acesso ao seu trabalho terá. E gosto muito quando você abre um espaço para recortar e para falar, sobretudo nos meios de comunicação, dos jornais impressos. Eu acredito e eu sugeriria que ele, inclusive, virasse um subcapítulo do seu trabalho. Você está fazendo uma abordagem das mídias digitais, mas faz uma menção a um meio de comunicação que teve, durante muito tempo, grande relevância, tem ainda hoje, mas ele tinha uma força, e você recorta, inclusive, períodos e nomes de jornais. Então, ter isso como um subcapítulo também enriqueceria o trabalho. Já no quarto, Identidade Negra e o canal Papo de Preta, aproximações, eu fiquei bastante curiosa para saber como você fala, mas assim, a sua experiência pessoal para escolher esse canal. O que é que motivou você, enquanto pesquisadora, mulher negra, jovem, que provavelmente consome essas mídias sociais, chegar a um canal como esse? Eu acho que ficaria bastante interessante que você também, até na introdução, na apresentação, trouxesse essa experiência e esse olhar do que te motivou a realizar essa pesquisa e escolher especificamente esse canal. Também fico muito feliz pelas suas escolhas de bibliografias, e dentre elas destaco o professor Munanga. Gosto muito do Silva, e você trazer os dois para discutir identidade já lhe dá um suporte teórico incrível, além de ser uma ótima escolha. E, por fim, sugiro fazer uma revisão do texto, porque ao final das páginas se nota alguns erros de digitação. Então, fazer uma última revisão do trabalho
E, sem outras observações, agradeço mais uma vez a confiança a mim empenhada em participar desse tão importante momento, Bárbara Cristina Marques dos Santos. Obrigada. Obrigada, mãe Nívia, pelas suas contribuições. Eu só gostaria que me rememorasse no terceiro capítulo, quando disse na página 27 que eu devo reorganizar um parágrafo, certo? Sim. O Pode quarto me parágrafo. Quarto parágrafo? Sim. Ok. Anotado. Muito obrigado, mãe Nívia, pela sua intervenção, muito meticulosa, muito atenta e, portanto, que honra muito o trabalho, né? Foi uma leitura muito atenta, né? Muito e delicada do trabalho da Bárbara. Bárbara, você, pelo rito, tem até 10 minutos para, eventualmente, comentar os comentários da mãe Nívia. Fique à vontade. Não, eu acho que ela concordo com tudo que ela descreveu. Essa questão das notas explicativas realmente é algo que eu não tinha me atentado, né? Eu só coloquei realmente o que era a sigla, mas eu acho que pode enriquecer muito. A questão de relacionar o consumo e a comunicação, acho realmente muito prudente, porque, como a senhora tem acompanhado o canal, não sei se chegou a ver os últimos vídeos, as meninas, elas só têm conseguido, voltaram a conseguir monetização para o canal agora, né? Que tem ali uma lógica de mercado, de você inserir anúncios nos vídeos, e é muito curioso, né? Porque são 6 anos de canal e elas nunca tiveram monetização. Então, realmente é uma questão que deve ser aprofundada. E eu concordo com tudo. E vou fazer os ajustes e fico muito agradecida, porque eu sabia que era realmente, eu queria as contribuições, né? Não desmerecendo o professor Joaci, professora Suelen, mas eu queria uma pessoa negra, uma mulher ainda na minha banca, validando o meu trabalho. Então, todas as sugestões serão acatadas. Muito obrigado, Bárbara. Eu passo a palavra agora à minha colega Suelen Milani. Muito obrigado, Suelen, desde já pela sua presença. Muito obrigada, Joaci. Bom dia a todas e a todos. Eu inicio agradecendo a Bárbara pela oportunidade de ter avaliado esse manuscrito, né, de ter podido participar desse momento, e principalmente por poder ver, Bárbara, o seu florescer como pesquisadora, futura bibliotecária, né? Cumprimento a mãe Nívia e registro a nossa alegria em poder contar com a sua valiosa participação nessa banca. Agradeço também, professor Joaci, pelo convite. Reforço que é sempre um prazer participar das bancas dos orientandos do professor Joaci, porque são pesquisas preciosas para a ciência da informação. Trazem um olhar interdisciplinar, apresentam sempre revisões de literatura interessantíssimas, né? Então, é um prazer poder participar das suas bancas, viu, Joaci? Obrigada mesmo. Bom, Bárbara, eu também escrevi um parecer, tá? Eu vou proceder à leitura e depois a gente conversa um pouquinho, tá bom? Bem, o tema abordado no seu trabalho, ele tem relevância para a biblioteconomia, para a ciência da informação, uma vez que traz à baila uma reflexão que envolve produtores e usuários de informação, né? É fundamental entendermos como os usuários produzem e se apropriam de informações, e de que forma essa apropriação modifica o indivíduo e o seu meio, né? Então, desde a criação da ciência da informação, essa é uma seara de pesquisa que nós buscamos, e temos visto ser desenvolvida mais nos dias atuais, né? E isso muito nos alegra. O foco do seu trabalho foi investigar de que maneira a informação disseminada
em um canal de mídia social, né, da mídia social YouTube, denominado Papo de Preta, causa impacto na identidade racial dos inscritos e descrever o perfil de uma amostra, né? O seu trabalho visou validar esse canal como fonte de informação, e há uma carência, né, de literatura sobre fontes de informação, principalmente sobre as fontes de informação digitais. A mãe Nívia sinalizou essa questão, né, conceitual, e eu imagino que você tenha buscado e tenha tido dificuldades em trazer citações de definições mesmo sobre fontes de informação digitais, né. Então, o seu trabalho também vem ao encontro, né, da literatura, da carência de literatura sobre fonte de informação na nossa área. Né? Então, é um pontinho aí que talvez também você possa sinalizar para pesquisas futuras, né, Bárbara, lá no final, porque, enfim, são bem-vindos estudos também nesse tema. Bem, é importante reforçar que pessoas e redes de informação digitais são fontes de informação importantes, né? Bem como você também buscou apresentar esse canal como uma forma de resistência da população negra, né? Esse objetivo específico foi bem interessante, Mãe Nívia contribuiu mais, né, nessa perspectiva, então eu vou me ater mais à questão da ciência da informação, tá bom? Bem, sua revisão de literatura foi bem feita, né, e você também se valeu de uma pesquisa descritiva, o que também é bem interessante, Joaci sempre traz, né, esse método, essa metodologia também, e a ciência da informação agradece. Bom, vou destacar alguns pontos fortes do seu trabalho, Bárbara. Primeiro, a apresentação da definição de informação étnico-racial de Oliveira e Aquino. E eu já começo reforçando esse ponto, porque pretendo trazer isso para a disciplina de Fundamentos Teóricos 2, que eu ministro no departamento, né? Acho que trazer essas definições sobre esses outros tipos de informação é importante. Eu acabo, enquanto docente dessa disciplina, trazendo uma perspectiva mais geral, mas eu acho que já passou da hora de entrarmos na especificidade, né? Então, farei isso, e agradeço você por trazer essa definição. Também destaco a apresentação dos desdobramentos do racismo no ambiente digital, né? Você traz essa reflexão de uma forma fluida para a leitura, mas também de uma forma aprofundada, trazendo autores que embasam, né, suas declarações. Destaco também a reflexão sobre um canal do YouTube enquanto fonte de informação no contexto da biblioteconomia, né, já falei anteriormente, mas reforço aqui, é importante a gente movimentar a literatura sobre fontes de informação nessa perspectiva também. Destaca a coesão e coerência do seu texto, sua excelente articulação de ideias, a aplicação da metodologia, inclusive a parte que você traz as limitações da coleta de dados, né? Para um trabalho de conclusão de curso, é muito interessante quando a gente observa essa maturidade do aluno, né, do aluno pesquisador, ao lidar com as limitações da metodologia, da coleta de dados, isso é muito importante, a boa normalização geral e a excelente elaboração de referências, tá? Bom, neste momento eu vou destacar brevemente 5 pontos do trabalho e farei uma pergunta ao final para você, tá? Sugestões mais pontuais, eu sinalizei no PDF, depois eu encaminho para você, para o professor Joaci, e aí vocês discutem e vejam, né, se pode ajudar ou não. Então, eu vou pedir que agora você acompanhe no texto comigo, tá bom? Então, lá na página 19, você coloca a seguinte declaração. Nota-se que os intelectuais brasileiros estão em busca de uma episteme que não sufoque as relações étnico-raciais. Essa declaração, Bárbara, traz uma constatação importante, pois por muito tempo se falou que a biblioteconomia estava mais focada em seus processos técnicos do que nas necessidades, desejos e demandas dos usuários, né? Eu tenho observado que esses processos técnicos vêm cada vez mais sendo entendidos como processos mediadores entre os usuários, principalmente aqueles que se encontram fora do contexto dominante, e os nossos acervos, né?
Agora, com a aprovação do seu TCC, você também fará parte desse grupo de intelectuais brasileiros que estão em busca dessa mediação mais defensável, mais apropriada, né? Dessas pontes que construímos entre os nossos acervos e esses grupos de usuários que não fazem parte do contexto dominante, tá? Então, é importante demarcar isso, né? Porque se a gente não demarca isso, dá a impressão que há muitos outros trabalhos nessa perspectiva, e não há, né? Então, parabenizo você e a orientador pela escolha do tema e pela coragem em abordá-lo nessa perspectiva das fontes de informação. Na página 23, você traz a questão dos algoritmos, né? Você diz, algoritmos são elaborados por cientistas de dados que estão imersos no corpo social e, portanto, portadores de visões de mundo e papéis sociais específicos. Como a mãe Nívia também destacou, né? Esse é um tema importantíssimo, né, como um todo, mas especificamente na ciência da informação também. E eu acho importante você frisar, Bárbara, que os bibliotecários também constroem registros catalográficos que compõem os catálogos de biblioteca, né, e por sua vez também, ao construir essas pontes entre os usuários e os acervos, eles precisam ter um cuidado, né, para não fazer essa construção, a construção desse registro catalográfico, de uma forma que viabilize preconceitos, né, exclusões da população negra e de outras populações também, tá? Então, legal, eu achei na página 23, talvez caiba uma nota de rodapé, uma coisa muito simples, tá? Para não perdermos essa reflexão. Na página 26, você traz a seguinte declaração. Instituições vigentes, os negros puderam inaugurar um movimento social baseado na verbalização ou discurso veiculado à necessidade de autoafirmação e recuperação da identidade cultural. O elemento afirmativo supracitado também pode ser encontrado na concepção de informação. Então, eu acho muito interessante como a todo momento você vem fazendo os links, né? E isso para o leitor, para os leitores da nossa área de biblioteconomia e ciência da informação é muito importante. Você vem conduzindo isso, né? Então, aqui, eu acho que é importante também demarcar a preocupação da ciência da informação em não apenas promover o acesso, né? Porque isso a tecnologia também promove, né, o acesso, mas também a apropriação da informação pelos usuários, né? Afinal, se constrói novo conhecimento, uma vez que a informação que está sendo acessada faça sentido para a pessoa, né? A partir do momento que ela se soma a um conhecimento prévio da rede cognitiva dessa pessoa. Então, quando a gente empreende pesquisas na ciência da informação, a nossa preocupação vai até aí, né? Por isso o seu tema se encaixa tão bem na nossa área. Lá no final, já na página 57, você traz a questão dos empecilhos, né, que as pessoas encontram ao acessar informação em ambientes tradicionais, como as bibliotecas e universidades. Entendo e concordo plenamente com você, e eu peço que você inclua aqui algumas frases explicando por que ocorrem esses empecilhos, quais empecilhos são esses, né? Então, por exemplo, localização das bibliotecas, horário de funcionamento, recursos disponíveis, e aí você pode ampliar um pouquinho para a questão do acesso à universidade, né? Eu acho que vale a pena aproveitar esse momento aqui para lembrar as pessoas, né, de que o acesso à biblioteca não é tão, ainda em nosso país, não é tão fácil como deveria ser, né? E aí, no fim, né, nessa página mesmo, no fim da sua sessão de apresentação e discussão dos resultados, eu sugiro que você inclua 1 ou 2 parágrafos, reforçando o quanto a reflexão que você realizou aqui pode auxiliar também na reflexão sobre outros processos, sobre alguns processos da biblioteconomia, como formação e desenvolvimento de coleções, representação temática da informação, serviços de referência e informação. Então, você trouxe uma reflexão mais teórica para a área,
né, e trouxe ali também uma contribuição para a área de fontes, mas o seu trabalho ficou tão rico que a gente pode expandir isso como sementes para reflexões nessas outras áreas também da biblioteconomia. Bem, agora eu trouxe a pergunta, né, Bárbara, na realidade é mais uma oportunidade para a gente conversar aqui, né? Lá na página 42, você destaca os conceitos de identidade e diferença. E essa sua explicação ficou muito boa mesmo, como Mãe Nívia também ressaltou, né? E aí eu queria saber se durante a escrita do TCC, você identificou indícios sobre de que forma as bibliotecas lidam com as diferenças, né? Nos seus processos, produtos, instrumentos. Você percebeu as bibliotecas lidando com as diferenças? Então, se você puder falar um pouquinho agora, depois eu finalizo a arguição. Obrigada, professora, pela pergunta. Então, a minha primeira experiência de estágio foi justamente numa biblioteca, foi um voluntariado, na verdade, e numa biblioteca voltada, né, para literatura negra. Então, eu vejo que, assim, percebo empiricamente que existe, sim, já uma preocupação em lidar com a diferença do ponto de vista do acervo, mas nem sempre em outros aspectos, como a senhora pontuou, né, da questão do horário, da localização, e às vezes nós, os próprios bibliotecários, também não temos, ao longo da nossa formação, instrumental para isso. É claro que a graduação ela não vai dar o instrumental para tudo, né, para todos os ambientes, só que a gente precisa ter em mente, eu acho, que essa questão do racismo, questão de gênero também, são pautas que dizem respeito à biblioteconomia. A biblioteca não pode ser alheia, né? Então, não é questão de querer um complemento para a formação. Então, eu acredito que lidam algumas, né? Existem, assim, muito pontualmente. Também já existem muitas publicações, eu vejo agora do Selo Niota, principalmente, da Fran Garcês, que é uma bibliotecária negra, desenvolve um trabalho incrível, e eu vejo assim, esse esforço também para a mudança, muito forte, mas ainda acho que é um longo caminho a percorrer. Eu mesma já tive experiências de estágio que as pessoas não sabiam lidar com as diferenças. Com o usuário, às vezes, né, diferença em relação à sexualidade, não só a cor da pele. Muito bem. Bárbara, você sabe que eu vou compartilhar aqui com os ouvintes também, né, que nós temos observado aqui na UF trabalhos de conclusão de curso incríveis sendo desenvolvidos, né, nas temáticas, nas pautas sociais, né, e isso traz uma resposta mesmo dos alunos a isso que você falou, olha, talvez ali no currículo não foi abordado, mas de alguma forma, alguma semente foi plantada, de modo que os alunos venham desenvolver pesquisas sobre isso, apresentar seus trabalhos de conclusão de curso e depois contribuir mesmo para a literatura da área, por meio da publicação de artigos, para além da atuação profissional, né? Então, obrigada pela sua resposta. Eu vou agora finalizar aqui, né, dizendo que eu sugiro que as suas reflexões continuem em um curso de pós-graduação, Bárbara. Declarações suas, tá? Como mecanismos de resistência informacionais e informação pode gerar identidade, que por sua vez pode promover mudanças, seriam excelentes pontos de partida para pesquisas futuras, tá? É importante registrar que o seu trabalho de pesquisa e a qualidade de escrita, né, que nós vimos aqui, eles estão primorosos e devem ser publicados, tá bem? Então, passado esse momento de defesa, né, junto com o professor Joaci, preparem esse material para publicação. Eu acho que é importante também trazer para a área, né, esse documento mais formal sobre essa reflexão tão importante. Bem, assim, eu finalizo a minha arguição e agradeço e parabenizo, né, a você e o professor Joaci pelo brilhante trabalho. Viu? Obrigada.
Muito obrigado, Suelen. Como era de se esperar, a sua arguição sempre minuciosa, sempre muito respeitosa do texto, muito séria, muito bem fundamentada, né? Que enriquece muito, e não só o trabalho, como também a minha própria permanente formação, já que, como professor, a gente não deixa de ser aluno, né? Bárbara, felizmente nós estamos gravando esse encontro, porque ele é tão rico, né? As duas arguições são tão preciosas, tão ricas, que elas vão tornar melhor um trabalho que já é bom, né? Obviamente que eu, como orientador, assumo minha corresponsabilidade por eventuais problemas que o TCC tem apresentado. Mas os méritos todos são da Bárbara, porque ela realmente se empenhou muito, é uma aluna muito séria, como poucas vezes eu encontrei, muito dedicada, muito ciente e ciosa ao mesmo tempo do trabalho que ela quis desenvolver. É totalmente original, no sentido de que foi ela que procurou esse objeto, né? E me honrou como seu orientador, trazendo essa temática com a qual também eu aprendi muito, né? E, aliás, nós temos que aprender muito, a universidade ainda tem que aprender muito em relação à universidade pública brasileira, ainda tem que aprender muito com essas questões que para nós ainda é novidade, né? E, aliás, uma fala na fala da Suelen, isso ficou muito claro, né? Que nós ainda temos que incorporar muitas questões que não estão devidamente tratadas ainda no âmbito da biblioteconomia. E, nesse sentido, eu concordo com a banca, no sentido de que realmente o seu trabalho é bastante inovador. Bárbara, você gostaria de falar mais alguma coisa antes da gente passar para a próxima etapa do nosso rito? Gente, desculpa, o carro do ovo está passando aqui na rua, mas eu gostaria de agradecer. Eu estou muito contente com a minha banca. Eu acho que eu consegui unir assim as melhores pessoas possíveis nas duas linhas, né? Porque o trabalho ele acaba versando também um pouco para história, cultura, e tem a parte também do conceito de informação em si. Então, eu estou muito feliz com as contribuições e também com a realização do estudo, porque é um desafio, mas eu sinto que eu cresci muito ao longo desse desenvolvimento. Então, muito obrigada. Bom, minha querida, então nós vamos fazer o seguinte: eu peço que todos se retirem por 10 minutos, 10 minutos? 10 minutos, para a gente deliberar a nota. Então, daqui a 10 minutos, vocês retornem, porque nós vamos anunciar a sua nota, tá bom, Bárbara? Bárbara e demais convidados e convidadas. Combinado. Pronto, podemos então deliberar a nota para esse trabalho. Aqui na UF, Maynívia, a gente atribui uma nota de 0 a 10. A nota mínima para aprovação é 6. Né? E, então, eu gostaria de ouvir de vocês duas que nota vocês atribuiriam a esse trabalho. Microfone. Essa coisa do microfone, acho que é a frase mais falada dos últimos anos. Professor, sinceramente, eu quero agradecer de novo. Você não tem ideia da importância de eu estar nesse lugar, ouvindo o que eu estou ouvindo aqui, sendo uma mulher negra, nordestina, de terreiro. Professora Suelen, muito obrigada. É um aprendizado para mim. Antes de começar, a gente falava sobre as experiências que eu estou vivendo na universidade, enquanto graduanda e doutoranda. E o professor Joaci tem sido generoso, né? A gente se conheceu através de uma busca pelas redes sociais. Foi. E escutar, professora, é muito bom, porque eu falava sobre
ter tido a oportunidade de ter professores negros, mas senti a necessidade em sala de fazer esse trabalho também do reconhecimento desses autores negros, que muitas vezes eles não passam na universidade. Então, tem uma riqueza no trabalho de Bárbara, tem uma coragem no trabalho de Bárbara, e eu não vejo por que não a nota máxima, por toda a conjuntura do que a gente está vivendo, mas ao mesmo tempo pelo desafio do curso que ela optou, pelas poucas referências que nós temos de mulheres com o perfil dela, e para que também, de fato, haja um futuro de uma pós-graduação, mas que se torne espelho para que outras pessoas sigam esse caminho. Então, professor, para mim, Bárbara merece um 10, entendeu? É um trabalho de excelência, um orientador e um bom orientador contribui muito. Quando a gente tem a oportunidade de entrar na universidade e ter quem nos acolha, a tendência é o êxito no que a gente busca. E o êxito de Bárbara está traduzido na sua perspectiva, na sua vivência. Eu não lhe conheço ainda pessoalmente, mas eu já consigo lhe ver. E acredito bastante que a sua colaboração, que o seu discernimento contribuiu para essa direção dela. Então, que tenhamos mais Joacis aí e que Bárbara seja, como você, reconhecida nesse trabalho. Muito obrigado, mãe Nívia. Muito obrigado mesmo. Nossa, mãe Nívia, que presente participar dessa banca essa manhã, viu? A gente tem feito poucas bancas, né, defesas mesmo, nossa, a gente esquece o quanto isso é rico, né, o quanto isso é bom. Obrigada, viu, mãe Nívia, pela sua presença, pela sua contribuição. A Bárbara é um orgulho de aluna para a gente, né, quem deu aula para a Bárbara já sentia isso nela, e o trabalho de conclusão de curso só reforçou, né. O Joaci também tem esse acolhimento, esse cuidado com os alunos, então os trabalhos dos alunos deles são excelentes, assim, têm sido produtos excelentes aqui para o nosso departamento. Bom, assim como a mãe Nívia, concordo com a nota máxima, eu já até tinha colocado aqui no meu parecer 10 mesmo, né, é claro que esses pequenos ajustes, Joaci, eu até fiz já no PDF, mais especificamente sobre a CI, eles devem ser feitos, é coisa muito pontual, para o trabalho ficar redondinho mesmo, tá? Na parte, né, que a mãe Nívia tem mais conhecimento, eu nem me atrevi a sugerir, eu fui ali uma leitora mesmo, então as minhas contribuições estão ali mesmo na área da CI, tá? E são coisas muito pequenas. Então, nota 10, com todo prazer. Bom, então, diante desse consenso, eu adiro a ele e também, porque o orientador também dá nota, né? Então, quem seria eu para me opor à conclusão de vocês duas, né? Então, ela está aprovada com nota máxima, também acho que merecida, e é uma aluna muito pontual, muito disciplinada e muito dedicada, né? Que resultou nisso que vocês viram aí, esse trabalho que também considero muito... Tem, obviamente, ela é muito jovem, é uma principiante, sim, tem lá seus problemas, que são próprios da maturidade que ela sim tem de alguém que está iniciando, né? Mas ela é talentosa, sim, e já tem notícia, inclusive, de que ela conseguiu o reingresso, se não me engano, em arquivologia, ou ela vai fazer produção cultural, uma das duas, né? De qualquer modo, ela vai continuar estudando e aprofundando essa temática, né? Então, vamos aguardar o retorno dela e a gente delibera a nota. Ok. Bom, Joaci, vai ter que escrever aquele parecer, né? Você quer que a gente... Eu descrevi alguma coisa aqui, mas, enfim, você faz isso muito melhor do que eu, né? Se quiser mandar por e-mail, você manda, que eu faço a forma definitiva, né? Se a mãe Nívia quiser também enviar alguma... Enfim, eu mando para vocês duas e aí vocês complementam, se for o caso, aprovam, faz uma assinatura digital, né? Sim.
bota lá uma assinatura digital e a gente formaliza a nota e o parecer sobre o TCC dela. Perfeito, perfeito. Nesse semestre, a única banca que eu estou participando é de defesa mesmo, Joci. Os outros foram todos por parecer. Pois É, eu não acho isso bom, sabe? Não se acho que perde, né? perde também, perde inclusive a oportunidade de um encontro como esse. Bom, você não vê nem a cara da pessoa que está defendendo, né? E aquela coisa completamente impessoal. Antes da pandemia, quer dizer, antes, inclusive, da resolução que criou o TCC, até 2018, se não me engano, as defesas eram assim, por e-mail. Ai, não. Nossa. Por e-mail. Aliás, não tinha nem defesa, porque o orientando nem respondia. A banca emitia os pareceres para o orientador, que consolidava os pareceres e atribuía uma nota, uma coisa completamente impessoal. E eu acho que esse exercício da defesa, ele prepara o estudante, inclusive, para a argumentação. Aliás, a Bárbara é muito articulada. Muito. Muito articulada. Muito articulada. E eu até tive um receio de que ela recusasse a defesa online, mas ela fez questão também de encarar, né? Então, geralmente os alunos têm muito medo, né? Ficam inseguros, a pessoa fica exposta, né? Se tem a opção de não ter, então muitos preferem não, né? E ela foi corajosa também com a defesa. Ela quis essa defesa. Quando eu propus o nome da mãe Nívia, foi imediato. Ela ficou muito feliz ela não conhecia a mãe Nívia ainda, mas ela aprovou de imediato. E, bom, estamos aqui na defesa, né? Joaci, você tem encontrado pessoas incríveis para participar como membros externos das bancas. Olha, depois você me dá umas dicas de como fazer isso. Eu tô no mais do mesmo e isso não leva a lugar nenhum. Não. Mas, Nívia, na outra defesa que também a Sueli honrou, foi com uma professora de Moçambique. Uau! Como foi defesa online, né? Foi da orientanda Joana Penedo, que fez intercâmbio também em Moçambique. E ela foi aluna dessa professora e pediu para que eu convidasse ela para a banca. Então foi uma banca internacional, né? Nós tivemos uma moçambicana. Tá muito bom. Foi muito bom. E o bom que como isso passa em plenária, fica registrado lá direitinho, quanto tá, né, o Joaci principalmente tá liderando isso, de trazer outras pessoas para participarem, né, das bancas, dos TCCs dos alunos. Dá uma arejada, É muito bom. Aliás, mãe Nívia, agora a senhora foi incorporada, eu suponho que definitivamente, como possível componente de futuras bancas dos nossos TCCs. A senhora poderá ser convidada novamente, não só por mim, espero poder tê-la em minha banca, em uma outra banca. Aliás, eu tenho um aluno, um orientando que acabou de sair, espero que ele volte, que é da arquivologia, mas ele quer trabalhar com a memória dos terreiros. Uau! Ele é do terreiro, e o Marcos, ele quer desenvolver uma reflexão da relação da arquivologia com a memória dos terreiros. Aliás, acho que ele tinha que conversar muito com a senhora, viu? É um assunto super importante, professor. E agora, na pandemia, a gente está vendo tantas perdas, os terreiros aqui eles estão fechados. Recentemente, nós perdemos 2 pessoas. Aliás, foram 3 pessoas, a mãe Estela de Oxóssi, né, do Afonjá, e na sequência, uma delas, a Macota Valdina, que era de um terreiro Angola. Foi uma das pessoas que eu conheci em vida, que mais conhecia sobre folhas. Muito folha e os usos dessas folhas. E faleceu e não deixou isso escrito. A família está fazendo um trabalho e tentando, até onde eu soube, encontrar as anotações para publicar, mas ela tinha uma habilidade fitoterápica incrível, ela tinha uma conexão com povos indígenas, então ela tinha trocas, ela falava banto, né? E é uma das perdas que a gente teve aqui,
que traz uma memória das folhas, que traz uma memória dos usos medicamentosos dessas ervas, e que a gente não tem mais, né? Então, é um trabalho muito relevante, é um trabalho que espero que realmente que ele faça, e posso colocar, inclusive, em conexões com pessoas daqui, que seria bom que ele escutasse. O Marcos está presente, ele está ouvindo, viu, Marcos? Marcos da Silva Júnior. Nós estamos falando de você, viu, Marcos? Estava falando da sua proposta, da sua ideia de desenvolver uma reflexão da relação da arquivologia com a memória dos terreiros, né? E a mãe Nívia estava comentando exatamente isso. E eu acho que vocês precisam conversar, você, Marcos, e a mãe Nívia, vocês precisam dialogar aí para aprofundar essa sua ideia, que eu acho da maior importância, né? Mas, pois é, Bárbara, aqui nós estamos a mil. A fala da mãe Nívia, além de restauradora, né, uma fala restauradora, a gente se sente bem só de ouvir a mãe Nívia falar, né, faz bem ouvir ela falar, ainda trouxe essas reflexões que a gente está provocando aqui, né? E, além disso, vou direto ao assunto, nós deliberamos que você será aprovado com a nota máxima, 10. Por unanimidade, a banca lhe confere a nota máxima, e eu aproveito, o orientador não argue, né, mas ele pode elogiar, né? E eu quero cumprimentá-la, Bárbara, pelo seu empenho, pela seriedade com que você desenvolveu o seu trabalho, com o rigor que você buscou, né? O diálogo com você foi muito proveitoso para mim, aprendi com o seu trabalho, aprendi muito, inclusive. A gente pensa que sabe muito sobre a questão racial no Brasil, mas a gente não se dá conta de quanto ela é complexa, grave e urgente, né? E você trouxe essa contribuição que eu agradeço muito. Espero que esse seu trabalho sirva de não só estímulo, mas também referência para demais colegas que queiram enveredar por essa questão, que toda vez que você sabe disso, Bárbara, que eu sempre toco na questão do racismo nas minhas aulas, né? E o que eu observo é um silêncio absoluto, há um silêncio constrangedor, com raríssimas exceções, sobre esse assunto. E não deveria ser assim, né? Não deveria ser assim na biblioteconomia e na arquivologia. Eu leciono para os dois cursos. E, em geral, há um silêncio ensurdecedor sobre a questão racial no maior país negro fora da África. Então, eu acho isso muito sintomático, esse silêncio, que inclusive a própria Sueli apontou nos trabalhos que tem sido desenvolvido no campo da ciência da informação e da biblioteconomia no Brasil como um todo, né? Isso me parece que é um absurdo, né? Aliás, é bem a cara do Brasil, né? Não enfrentar essa questão do racismo. E a maneira adulta de lidar com os problemas é considerá-los, né? Falar deles, né? Não esconder, mas falar deles. E você, felizmente, teve essa coragem de encarar essa temática e desenvolvê-la tão bem no seu doutorado, olha só o ato falho, no seu doutorado, no seu TCC. Então, o Marcos está aqui, torno a incentivá-lo, força, meu amigo, vamos prosseguir com essa temática, né? Trazer essa temática para, quem sabe vocês dois são os novos intelectuais negros que vão avançar no campo da arquivologia, cada um no seu, né? O Marcos na arquivologia, na biblioteconomia, essa temática tão urgente. Marcos, eu vou fazer arquivologia agora, tá, gente? Queria contar para vocês, eu fui aceita, eu vou fazer graduação em arquivo, e quero muito agradecer. Até os meus amigos amaram a minha banca. Eu estou muito feliz que as professoras entenderam a minha proposta
e deram as suas contribuições. Eu fiquei com medo de que não entendessem, né? E são duas áreas diferentes e todas conseguiram entender e deram assim contribuições muito pertinentes para o enriquecimento do meu trabalho, para eu aprimorar minhas habilidades de pesquisa. Então, eu estou, assim, radiante com a minha banca, e o professor Joaci, claro, que me deu total suporte, sempre disponível. Até quando ele dizia, Bárbara, outra hora eu te respondo, acho que hoje eu respondo, então acho que amanhã. Ele acabava me respondendo 10, 15 minutos depois, sempre muito disponível para me ajudar, não só no trabalho, né? Também nas disciplinas que o professor ministra, a gente se sente muito à vontade, que é uma pessoa que nos dá liberdade para pensar fora um pouco do convencional e aceita as nossas ideias, independente de a gente achar não faz muito sentido, ele acata e leva a gente a refletir, muito rigoroso, mas também sempre muito disponível. Então, eu só posso agradecer pelo orientador maravilhoso que eu tive e a essa experiência que eu estou vivendo. Muito obrigado. Então, com isso, e em altíssimo tom, né, de muita alegria, o Spinoza, o filósofo do século XVII, né, dizia que a gente só sabe quando sente, né? Então, neste momento, eu me dei conta de que estou sabendo, porque eu estou sentindo, fisicamente, inclusive, esse enorme aprendizado que começou aí com a redação desse TCC e termina hoje com essa banca. Eu gostaria de perguntar às nossas ilustres examinadoras se elas gostariam de dizer mais alguma coisa para a gente encerrar o nosso ritual. Mãe Nívia, vamos aproveitar aí o privilégio de tê-la aqui conosco. Desejar, num momento como esse, a Bárbara muito sucesso nessa nova empreitada, que você continue, e eu não acompanhei a sua caminhada acadêmica, mas dentro do que eu li, do que eu vejo aqui, é possível e eu acredito numa jornada com muito brilhantismo, e que você possa vir para o mestrado, para o doutorado, para o pós-doutorado, e que possamos ter mais Bárbaras no mundo. Hoje, uma sexta-feira, uma sexta-feira de Oxalá, que ele possa cuidar do seu caminho, dos nossos caminhos, abrandar os nossos corações e promover ainda mais esperança. Então, muito obrigado pelo presente que você me deu nessa manhã, pelo exercício de uma leitura prazerosa e enriquecedora de uma área que eu não tenho afinidade e não tenho a formação, mas, como o professor Joaci bem disse, a gente aprende muito. A lição do candomblé é que todos os dias da nossa vida, até o último minuto, nós estaremos aprendendo. E hoje você fez jus a isso, a um ensinamento. Você não defendeu, você nos deu uma aula. Nossa, até eu me senti emocionada aqui, Bárbara, imagino você. Eu queria só reforçar o quão orgulhosa eu estou de você, enquanto professora, né? Eu acho que deixa a gente muito emocionado, ver nossas alunas, né, trilhando um caminho tão bonito. E eu desejo sucesso para você na sua jornada, e o que você precisar de mim, eu estou por aqui, tá bom? Então, obrigada, mãe Nívia, Joaci, mais uma vez também. Bom, dando os trâmites por findos, eu agradeço a presença de todas e todas, parabenizo a banca, agradeço as duas. Bárbara, um grande beijo para você, muito sucesso aí na sua carreira, e, como disse a Suelen, estou à sua disposição no que eu puder ajudar, conte comigo. Obrigado às demais pessoas que estiveram aqui presentes, a minha querida ex-orientanda Joana Penedo, o Marcos. Vamos lá, Marcos, força, força. E aí a gente prossegue com o nosso trabalho. Então, até a próxima e tomara que todos fiquem bem.
Até a próxima mesmo, hein, gente? Eu quero a minha banca para sempre. Quero trabalhar muito com os três. Obrigada, professores. Eu que agradeço. Vou interromper aqui a gravação.